O nosso irmão Amir já fez a oração e hoje nós iremos estudar Apocalipse capítulo 12. A gente vai projetar também ali alguns textos no PowerPoint. Aí a gente vai se virando aí, Tiago. Irmãos, como que Deus criou este mundo? E não só este mundo, mas o universo. Como foi que Deus criou? Deus criou pela sua palavra. A palavra de Deus, ela tem um poder criativo. E às vezes a gente não entendeu isso ainda. Por exemplo, vocês aqui se lembram da história daquele paralítico? Ele ficava no tanque de Betesda? Lembra da história? Quantos anos ele ficou naquele tanque ali? 38 anos. Aí um dia Jesus foi até lá, e o que foi que Jesus falou? Levanta e anda. O texto não fala que Jesus pegou na mão dele, e ele foi fazer um teste ali, ver se o negócio ia dar certo. Não, ele levantou e andou. Também nós estamos estudando aí na lição da Escola Sabatina, quando Josué, ele ali com o povo, passou pelo Rio Jordão. O Rio Jordão. Anteriormente, Moisés era o líder, passou pelo Mar Vermelho. E depois Josué assumiu o lugar de Moisés e passou pelo o Rio Jordão. Josué, ele não fez nenhum preparativo para passar pelo Rio Jordão. Mas ele creu que Deus ia prover os meios. Naquela época, queridos, tinha aproximadamente ali 3 milhões de pessoas. Porque a Bíblia diz que tinha 600 mil homens. Fora as mulheres e crianças. E eles tinham animais, ali cargas, crianças. Era algo muito dificultoso. Era só um milagre. E uma outra coisa, quando eles destruíram a cidade de Jericó, eles destruíram a cidade de Jericó com a espada? Foi como? Tocando trombeta. Por que eles conseguiram destruir aquela cidade fortificada? Porque Deus mandou que era para eles fazer daquela forma. Vá até a cidade e você vai circular a cidade aí todo dia uma volta e no 7º dia, 7 vezes. A palavra de Deus, ela tem poder e tem um poder criativo. Como que nós podemos então vencer as tentações? Mateus capítulo 4 deixa bem, muito claro ali. Pela palavra de Deus. Como podemos vencer pecados acariciados? Porque tem alguns tipos de pecados, irmão, que ele enrosca na gente e fica difícil de a gente se libertar deles, né? Mas é possível ser liberto. Como? Através da palavra de Deus. Como que eu posso ser manso, ser humilde, ser liberto? A palavra de Deus. Então, nós precisamos dedicar tempo ao maior tesouro que nós temos. É a palavra de Deus. Não existe nenhum tesouro nesse mundo, queridos, mais importante do que a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi o tesouro que Deus deixou para que nós pudéssemos seguir o caminho da justiça, o caminho da verdade. Então precisamos ter interesse. Aqueles que sabem ler, precisam dedicar tempo na leitura da Bíblia, descobrindo os tesouros nela contido. Aqueles que não sabem ler, precisam ouvir, dedicar tempo em ouvir a palavra de Deus. Esse é o caminho, queridos. Não existe outro caminho para transformação. Não fique eu e você esperando a transformação no passe de mágica. Nós precisamos dedicar. Quem que não quer ter um bom carro, uma boa casa, e luta, trabalha? A gente não se esforça? Da mesma coisa a vida espiritual. É preciso haver um esforço humano. Quando o esforço humano se une ao poder divino, coisas grandiosas acontecem. Amém? Muito bem. Então, eu vou ler com vocês aqui Apocalipse capítulo 12 e depois a gente vai detalhar ali, verso por verso. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Versículo 4. A sua cauda
arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando você pega aqui Apocalipse capítulo 14, você vai perceber que aqui tem 3 mensagens angélicas que o povo remanescente, o povo de Deus, precisa pregar no mundo. E quais são essas 3 mensagens angélicas? As 3 mensagens angélicas é um corpo de mensagem. Por exemplo, profecia é uma delas. Justificação pela fé é outra. A lei de Deus também, né? Saúde também faz parte desse corpo de mensagem. Então, as 3 mensagens angélicas, quando você ouvir falar sobre 3 mensagens angélicas, é um corpo de mensagem que este mundo precisa ouvir. E que Deus levantou o povo dele para pregar essas mensagens. Tá ok? Então, a profecia que nós iremos estudar aqui hoje, ela faz parte do quê? Das 3 mensagens angélicas. E talvez você vá ouvir esse estudo como você nunca ouviu, tá? Muito interessante. Muito bem, aqui nós temos ali o Apocalipse capítulo 12. Eu vou estralar o dedo e você vai passando, por favor, para mim. Vamos lá. Ok, então a gente vê aqui o quê? Uma mulher. Essa mulher, irmãos, ela está vestida com o quê? O que o texto bíblico fala? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Ela está vestida com o sol, com o que debaixo dos pés? A lua e uma coroa de 12 estrelas. E ela está o quê? Está grávida, com dores de parto, querendo dar à luz. Né? Vamos então na Bíblia descobrir ali cada simbologia. Primeiro, vamos identificar na palavra de Deus sobre o céu. Porque aqui fala, vi um grande sinal no céu. Então vamos na Bíblia então? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4. 2 Coríntios capítulo 12. Deixar, meus queridos, a própria Bíblia falar. A palavra de Deus. Essa palavra maravilhosa. Capítulo 12, versículo 2 até o versículo 4. Amém? Vamos lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Grave bem essa expressão aí. Terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir ou falar. Você vê que, infelizmente, tem muitas pessoas por aí que professam um dom de língua. Não falamos a língua dos anjos. O que a Bíblia fala? Não é lícito o homem falar essas línguas. Olha aí. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. O terceiro céu aqui, irmãos, é o trono de Deus. É lá na morada de Deus. Lá no santuário de Deus. Aos quais não é lícito ao homem o quê? Referir. Mas esse não é o tema de hoje. É só um ponto aí para você gravar na sua cabecinha e estudar. Então, o apóstolo Paulo está falando que um homem foi arrebatado até o terceiro céu. Então, existe 3 céus. E vocês sabem disso aí. Né? Qual o primeiro céu? O primeiro céu é esse céu que nós estamos vendo aqui, né? Essa parte azul é o primeiro céu. Qual que é o segundo céu? O segundo céu é o espaço sideral, onde tem os planetas, né, as estrelas, né? É o espaço sideral, é o segundo céu. E qual que é o terceiro céu? A morada de Deus, o trono de Deus. Agora a pergunta é a seguinte, os eventos que acontecem aqui em Apocalipse capítulo 12, foi no primeiro céu, no segundo céu ou no terceiro céu? E é isso que a gente vai descobrir aqui nesse estudo. Tá bom? Vamos lá. E outra coisa, irmãos, não deixe a sua mente ter preguiça.
Ser humano, nós seres humanos, nós temos preguiça. Preguiça de ler, preguiça de orar, preguiça de ler Bíblia, então nós temos que vencer isso. Né? Vencer. E lá, irmão, a gente tem que ser o Senhor dos nossos pensamentos, da nossa vida. Deus nos deu esse poder. Amém? Deus seja louvado. Vamos lá. Agora, já vimos que existe os 3 céus, né? Agora, vamos ver o que significa mulher na profecia. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas vamos reafirmar na palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 23. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 23. Você que está assistindo aqui esse estudo, você pode também abrir sua Bíblia, tá? Abra sua Bíblia e vamos juntos viajar na palavra de Deus, porque a autoridade aqui é a palavra de Deus. Muito bem. Ezequiel, capítulo 23, versículo 2 até o versículo 4. Amém? Ó, filho do homem, houve 2 mulheres, presta atenção, mulheres filhas de uma só mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados seus seios, da sua virgindade. Verso 4. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, quem são essas mulheres aí? Samaria é Olá. E Jerusalém é Olibá. Então, mulher em profecia está se referindo ao povo de Deus, à igreja de Deus. Então, aqui em Apocalipse capítulo 12, está mostrando a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo remanescente de Deus. E o povo remanescente de Deus tem 2 características distintas do mundo aí fora. Quais são elas? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso aqui é um tema para um outro estudo. Lá em Apocalipse 17, mostra uma outra mulher. Uma mulher vestida de púrpura, de vermelho, com um vinho na mão, toda adornada de ouro, e ela está se prostituindo com os reis da terra. Aquela mulher de Apocalipse 17 é a igreja prostituta, é a igreja caída. A mulher de Apocalipse 12 é a igreja de Deus, é o povo de Deus. E nós iremos aqui se aprofundar um pouco mais. Também aparece a palavra coroas, né? A mulher está com o quê? Uma coroa com 12 estrelas. Só para a gente recapitular, o céu que acontece esses eventos aqui, a gente vai ver que é este céu aqui. Não é o céu, terceiro céu. E não é o céu, segundo céu. É este céu, é eventos aqui na terra. Tá ok? Até porque a igreja de Deus, ela não está lá no terceiro céu. A igreja de Deus está onde? Aqui nessa terra. E a igreja de Deus, ela começou ali na época da igreja dos apóstolos. Né? Jesus, ele subiu aos céus e ali deixou os discípulos, e os discípulos fundaram a igreja dos apóstolos. É essa igreja aí, que foi aqui na terra, tá ok? Então já vimos também que mulher é igreja, se refere à igreja. Agora, coroa. A mulher tem uma coroa com 12 estrelas. Vamos lá. Na verdade, seria Apocalipse ali. Ou melhor, coroa. Coroa com 12 estrelas. Vamos lá, Lucas 6, versos 13 ali. É isso mesmo. Lucas 6, 13. Eu montei essa palestra agora, irmãos. Eu fui tocado para pregar essa mensagem aqui com vocês hoje. Ia ser uma outra mensagem. Aí, 6h30, já montei rapidinho a palestra ali. E muito bem. Lucas, vamos ver o que significa aquela coroa com 12 estrelas ali. É Lucas capítulo 6, verso 13, né? Nós iremos ler esse texto de Lucas e depois nós iremos ler o texto de Apocalipse, que é o último ali, para confirmar. Porque o texto de Lucas não vai falar a palavra estrelas. Então a gente tem que confirmar para ver se é isso mesmo, tá? Deixar a própria Bíblia ela falar. Então Lucas capítulo 6, verso 13. Vamos lá. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Então, na minha interpretação aqui, aquela coroa com 12 estrelas, eu estou querendo afirmar que é os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Tem pessoas que querem usar esse texto para dizer que também se refere às 12 tribos de Israel. Não se refere. O texto aqui, ele está falando da igreja apostólica. A igreja apostólica, ela vai surgir depois que Israel rejeita Cristo como Messias. Então não pode se aplicar às 12 tribos de Israel. O texto tem que se aplicar aos 12 discípulos. Vamos confirmar sobre estrelas? Apocalipse capítulo 1, verso 20. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Amém? Quanto ao mistério, as 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Muito bem. Só até aí tá bom. Então, estrelas está se referindo a anjos. Agora, existe um anjo celestial, é aquele anjo que Deus manda trazer uma mensagem para o ser humano. São anjos que nos protegem. Todos nós temos um anjo da guarda que nos protege. Todos nós. Todo ser humano tem um anjo da guarda que nos protege. Há também um anjo relator. É o anjo que ele escreve as boas e as más obras. Né? Por isso que a gente precisa, a todo tempo, estarmos em Cristo. Para que os relatos negativos nossos sejam apagados do santuário de Deus e que o anjo não leve ato negativo para lá, né? A nossa vida está bem com Cristo ali. Então, anjo quer dizer mensageiro. Então, existe o mensageiro celestial e existe os anjos da terra, os seres humanos, que pregam o evangelho, que anuncia boa notícia para as pessoas. Então, aquela coroa que está na cabeça da mulher, que a mulher ali é a igreja, né? É os 12 apóstolos que Deus colocou ali para seus líderes da igreja primitiva. É só você acompanhar Atos capítulo 2 aí, 3, para ver. Atos capítulo 2, 3 o capítulo de Atos, o livro de Atos é fenomenal. Mostra o Espírito Santo atuando poderosamente na igreja. Está prometido, irmãos, que a igreja dos últimos dias, o povo de Deus vai receber um poder maior do que aquele. Porque naquela época ali era chuva temporã. Chuva temporã. Chuva temporã é chuva que acontece em uma certa época do ano. Mas não é muita chuva, não é chuva para mudança. Já chuva serolha, não. É muita chuva. Então o que está prometido para a igreja nos últimos dias é muito poder. E aqueles que leem a palavra de Deus, que estão colocando as suas vidas nas mãos do Senhor, vão receber o poder do Espírito Santo de uma forma extraordinária. Né? Agora, vamos ver o que significa a lua debaixo dos pés. Né? Vamos ver lá? Vamos em Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Oi? A gente vai chegar lá também, o Malaquias. É que eu peguei de baixo para cima ali que eu li Apocalipse. Colossenses 2, verso 16 e verso 17. Você pode anotar, pessoal, tá? Anota aí para vocês. A irmã que trouxe água aqui, muito obrigado. Não sei quem foi. A senhora, muito obrigado. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Quando a irmã fazer um bom almoço, pode me convidar. Brincadeira, irmã. Eita glória. Muito bem, Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17. Ok, vamos lá. O que significa a lua debaixo dos pés ali? Ninguém, pois, vos engane. Ou melhor, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Presta atenção nesse texto aqui, viu? Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que esse texto está querendo dizer? Tem muitas pessoas, irmãos, aí fora, que usam esse texto aqui para dizer o seguinte, ó, tá vendo aqui?
Tudo que foi dado para o povo de Hebreu lá, para o povo de Moisés, foi tudo abolido. Lá não tem mais serventia. Mas o texto não está querendo dizer isso aí. O texto está se referindo às cerimônias. Presta bem atenção. Ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A palavra sábados aqui está no plural. Toda vez que acontecia o dia da expiação, que era uma vez por ano, ali na cultura do povo hebreu, do povo de Israel, chamava-se sábado. Vamos supor que é igual a gente aqui no nosso calendário, né? Às vezes o dia dos pais cai no domingo, pode cair outro dia, sei lá. Não cai em dia específico, né? Tem datas aí que pode cair no domingo, pode cair na segunda, pode cair numa terça. Então a mesma coisa era com o povo judeu. Quando o dia do juízo, que era o grande dia do juízo, caía num sábado mesmo, era chamado Sabá Sabaton. Era o grande sábado. Quando ele caía em qualquer outro dia, era Sabá. Só isso, que é o dia do juízo. Por isso que aqui fala assim, sábado. Sábado aqui não é o sábado da criação, o sétimo dia. É o sábado do juízo, o dia de juízo, o grande dia de juízo. Tá ok? Então aqui Paulo fala que ninguém pode julgar sobre as pessoas que viviam ali na época mosaica, com as luas novas, com as festas, com as cerimônias, ninguém podia julgar. Né? Até porque quem deu instrução para as pessoas praticarem aquilo ali foi quem? O próprio Deus. Quem foi que orientou o ser humano a sacrificar cordeiros que simbolizavam o Filho de Deus? O próprio Deus, irmãos. Isso não saiu da cabeça do povo hebreu. Foi Deus que orientou. Por quê? E outra coisa, quando alguém sacrificava um cordeirinho ali, o negócio é muito sério, viu? O negócio é muito sério. A pessoa tinha que pegar o melhor cordeiro que ela tinha. Alguém aqui já criou carneiro aqui? O Antônio aqui já. Eu também já criei. Ovelha, carneiro. A gente pega amor por eles. Eles se tornam animais de estimação. Não tem um cachorrinho? Quem tem cachorro na sua casa aqui? Quem tem um gatinho? Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso aqui é muito sério. Não existe nenhuma diferença o cachorro, o gato, o boi e a galinha. Não tem diferença. Diferença em que sentido? O cachorro ele é dócil, ele ama o dono, ele protege. O boi também tem sentimento como ele. A galinha também tem. Como tem o gato. A serva do Senhor, no livro Ciência do Bom Viver, ela fala que os animais, eles têm uma inteligência muito próxima à nossa. Quando o boi vai morrer, ele sabe que vai morrer. Quando a galinha vai morrer, ela sabe que vai morrer. E nunca foi plano de Deus vidas serem tiradas. Nunca foi plano de Deus animais serem mortos para a gente se alimentar. Nunca foi plano de Deus. Aí você fala assim, pô, mas Deus permitiu em Levítico capítulo 11. Você fala isso aí, né? Mas por que Deus permitiu Levítico capítulo 11? Porque, infelizmente, irmão, entrou o pecado nesse mundo e o pecado tomou conta de tudo. E Deus destruiu essa terra. Acabou com tudo. Inclusive, a serva do Senhor no Patriarcas e Profetas, ela fala que grandes animais foram destruídos. Os homens, eles subiam em cima dos grandes animais, querendo se livrar do dilúvio, da água do dilúvio. E por isso que a gente crê que houve dinossauro, né? Porque ela fala sobre os grandes animais ali. Então, tirar a vida de animais nunca foi plano de Deus, irmãos. Nunca. Isaías capítulo 66, lá fala que na nova terra, o boi vai ficar junto com o leão junto com o boi, o lobo junto com o cordeiro. Lá, irmão, na nova terra, a gente vai sacrificar um animal para a gente comer? Vai, sim ou não? Nunca. Não vamos. Por que não já começar a sermos educados com esse respeito? É só um parênteses que eu abri aqui, tá? Então, quando Deus pediu para que o povo pegasse ali um cordeirinho e fosse o melhor
e sacrificasse, irmãos, aquilo causava muita dor no coração do pecador. Você pegar ali seu animal de estimação, o mesmo amor que alguém cria um cordeiro, irmão, é o mesmo amor que você tem para o seu cachorro. Imagina você pegar aquele cachorrinho lá, eu tenho dois, tem uma Doris e tem a Joyce. Eu jamais vou fazer isso. Pegar a minha Joyce, a minha Doris, para sacrificar. Irmãos, é terrível. Mas sabe por que era para ser terrível assim? Para mostrar que a gente tirou a vida de uma pessoa inocente. Quem matou Jesus, irmãos? Não foi o Império Romano. Ah, o Império Romano. Quem matou Jesus foi o quê? Os nossos pecados. Nossos pecados. Os nossos pecados. Então, aqueles cordeirinhos que eram mortos, estavam apontando para quem? Para Jesus. Por isso que João falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos lá, vamos agora dar uma recapitulada e depois a gente vai ali em Malaquias, tá? Então o céu, onde acontecem esses eventos aqui, é aqui neste céu, aqui nesta terra, onde nós podemos ver os eventos. Mulher quer dizer igreja, coroa está se referindo aos 12 apóstolos. Agora vamos lá, vestida do sol, Malaquias 4:2. O que significa mulher vestida do sol? Eu já vou explicar a questão da lua. Malaquias 4:2. Malaquias 4:2. Amém? Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis com um bezerro solto na estrebaria. Quem é esse sol da justiça aqui, irmãos? Quem que é, irmão? Quem que é o sol da justiça que ia nascer? Ia trazer salvação pra gente? Quem que é? Vamos lá, irmãos. Quem? É Jesus, irmãos. É Jesus. Então, a mulher, a igreja de Deus, ela tem a coroa de 12 estrelas, 12 apóstolos. Ela está vestida com o sol. Sol significa ela está revestida com a justiça de Cristo. Ela está cheia do poder de Cristo. Ela está com o caráter de Cristo. Por isso que a igreja apostólica do Apocalipse é simbolizada como cavaleiro branco. Cavaleiro de veste branca. Porque ela está com as vestes de Cristo, a justiça de Cristo. E com a lua debaixo dos pés. Por quê? É o que eu expliquei para vocês das cerimônias do passado. A lua debaixo dos pés quer dizer que no passado havia cerimônias, sacrifícios que apontavam para o Messias, que apontava para o Cristo. É isso aí. Eu pergunto a vocês, a lua, ela tem luz própria? Ela não tem. Por que a lua, ela brilha então? Por causa do quê? Da luz do sol. A luz do sol reflete na lua e ela brilha. Então, vamos fazer aqui uma reflexão aqui. Se a gente tirar todo o Novo Testamento da Bíblia e ficar apenas com o Antigo Testamento, vai ter sentido? Não vai ter sentido. Então, o Antigo Testamento, ele brilha por causa do quê? Do Novo Testamento. A luz do sol reflete. Então, o Antigo Testamento está se referindo à época mosaica, os sacrifícios, as cerimônias que apontavam para Jesus. O Novo Testamento, o sol da justiça. Então, vamos recapitular de novo ali. O céu que acontece, o evento é aqui. Esse céu, mulher quer dizer, igreja, a coroa de 12 estrelas se refere aos 12 apóstolos, vestida do sol, a igreja está cheia de Jesus, cheia da justiça de Jesus, né? A lua debaixo dos pés se refere à época mosaica, e as estrelas se referem o quê? Aos mensageiros. Vamos avançar. Muito bem. Agora, o que significa mulher grávida? Apocalipse capítulo 12, verso 2. Vamos lá. Vamos recapitular de novo aqui o verso. Que achava-se grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O que significa isso aqui? Aqui não aí fora, né, os nossos queridos irmãos católicos, eles acreditam que essa mulher aqui é a Virgem Maria, mas não é a Virgem Maria. Embora a Virgem Maria fosse uma grande mulher, foi uma mulher que Deus confiou uma das maiores, ou melhor, a maior responsabilidade desse mundo. Mas aqui não fala sobre a Virgem Maria. Aqui está falando sobre a Igreja de Deus. A Igreja de Deus não é uma pessoa. A Igreja de Deus está no plural.
É um corpo de pessoas. E se refere à igreja apostólica. Mas o que significa essa mulher, essa igreja com dor de parto? Vamos ver na Bíblia? Vamos abrir lá no livro de Lucas. Eu acho que aí no slide vai ter aí o texto. Pode passar, querido? Aí, muito bem. Ó, vamos abrir em Gênesis primeiro, Gênesis 3,15. Vamos lá. Gênesis 3,15. Gênesis capítulo 3, verso 15, depois a gente vai em Lucas. O que significa mulher com dores de parto? Amém? Aqui em Gênesis capítulo 3 está se referindo ao pecado, à entrada do pecado. E agora Deus está conversando com a serpente, mas não é a cobra. Deus está conversando com o próprio Satanás. E Deus está dando ali juízo, pronunciando juízo para Adão, Eva e para o diabo. E olha a esperança, irmãos. Estudar a profecia, irmão, traz esperança. Por isso que Deus manda estudar a profecia, porque a profecia revela Jesus. Olha que bonito aqui, ó. Deus falando para o diabo. Porém, inimizade, ou seja, uma guerra entre ti e a mulher, ou seja, iria haver uma grande guerra entre Satanás, que é ti, e a mulher, que é a igreja de Deus. Entre a tua descendência e o seu descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Irmãos, quem que é esse descendente aqui? Quem foi o descendente da igreja que nasceu do povo de Deus, que venceu Satanás e que nos dá a vitória? Quem que foi, irmãos? Jesus, irmãos. Jesus nasceu, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas nasceu de quem? Da Virgem Maria. E a Virgem Maria fazia parte da igreja de Deus. José fazia parte da igreja de Deus. Ele nasceu do meio do povo de Deus. Então Deus trouxe a solução para a gente dentro da própria raça humana. Sendo que ela veio de cima e veio até o homem. E levantou o homem. Olha que maravilha, irmãos. Mas um homem perfeito, viu? Um homem perfeito. E nós podemos ser como ele. Se a gente dedicar, ser compromissado com a palavra, tiver interesse, Deus ele pode nos tornar pessoas perfeitas em Cristo. Não por nós mesmos, em Cristo Jesus. Então vamos agora em Lucas capítulo 2, verso 25 ao 30 e depois o 38. Vamos lá? Rapidamente. A nossa vitória, irmãos, é Jesus. Não existe pecado acariciado, fraqueza, vício, medo. Jesus quebra tudo isso aí, irmãos. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder. Muito bem. Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Vocês viram lá, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que iria nascer quem? O descendente. E agora Simeão está esperando quem? A consolação de Israel, que é esse descendente, irmãos. O povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus, eles estavam sonhando com a chegada do Messias, porque eles sabiam que a única forma de vencer o diabo era através do Messias. Era a única forma. E a mesma coisa nós. A única forma de nós vencermos é Cristo em nós. É termos a mente de Cristo, irmãos. Os nossos pensamentos têm que ser o pensamento de Cristo. O nosso gosto tem que ser o gosto de Cristo. Os nossos olhos têm que ser os olhos de Cristo. As nossas vontades têm que ser a vontade de Cristo. Por isso que nós temos que clamar a Deus para Cristo estar em nós. A gente consegue vencer esses maus traços aí. Então Simeão, ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que maravilha, verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o quê? O Cristo do Senhor. Oh, glória a Deus, hein? Que maravilha. Maravilha, irmãos. Homem de Deus. Homem que tinha contato com Deus. Deus falava com ele, o Espírito Santo falava com ele. E falou, antes de você morrer, você vai ver com seus olhos o próprio Cristo. Olha que maravilha. Verso 27. Movido pelo Espírito Santo, irmãos, olha aí. Foi ao templo. Não deixa a preguiça pegar você.
Dia de culto, venha para a igreja. Está cansado, está desanimado, não venha para a igreja. Vá até o templo. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para mim. Então ele, movido pelo Espírito Santo, ele foi o quê? Foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei, para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços louvor a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Agora, irmãos, não era só Simeão que estava aguardando o nascimento de Jesus. Não era só Simeão que esperava ali, que desejava que Cristo nascesse. Não era só Simeão. Verso 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. E todos, está no plural, você viu aí? E todos os que esperavam o quê? A redenção de Israel. Qual foi os primeiros seres humanos a desejar ardentemente o nascimento de Jesus? Quem foi? Adão e Eva. Irmãos, Adão e Eva, eles desejavam que Jesus nascesse, porque eles sabiam que era a única forma de salvação. Cristo nasceu. Abraão, Noé, Enoque, Jacó, todos esses, irmãos, sonhavam com o nascimento. Eles desejavam, o povo de Deus naquela época desejava, irmãos, o nascimento de Jesus. Então, esse desejo de Cristo nascer era dor de parto, que a profecia está se referindo. Ok? Vamos avançar? Ok, agora vamos lá, voltar ao Apocalipse, né? Que é o nosso texto central. E vamos para o versículo 3 aí, né? Viu-se também outro sinal no céu. Irmãos, apareceu de novo aqui a expressão sinal no céu. Todos os eventos que nós vimos ali, a mulher com dor de parto, Cristo nascendo, a igreja sendo formada, esses eventos aconteceram aonde, irmãos? Eles aconteceram aonde? Aonde foi que esses eventos aconteceram? Aqui na terra. Cristo nasceu lá no céu? Não. A igreja apostólica foi fundada lá no céu? Não. Os discípulos foram escolhidos lá no céu? Não. Então, esses eventos do capítulo 12 aqui de Apocalipse são eventos aqui na terra. Tá? Aqui nessa terra. Talvez você aprendeu o que foi lá no céu, não. Você vai desaprender isso aí e aprender da forma correta, de acordo com a Bíblia. São eventos aqui nessa terra. E agora João ele vê um outro grande sinal. Né? Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 o quê? Diademas. E o que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente vai agora aprender a palavra de Deus. Tá? Irmãos, primeiro, quando, na cultura do povo de Deus, quando eles vão se referir a um poder, a uma força, uma nação poderosa, muitas vezes se referia como um animal. Muitas vezes. Por exemplo, quando vocês vai ler Jó, ali no capítulo 40, 42, fala que no ápice do sofrimento de Jó, Deus mostra para ele 2 terríveis animais. Deus mostra 2 terríveis animais. Vamos lá, rapidamente, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Até meia-noite dá para a gente ficar aqui, diz que o povo vai embora às 8h30, né? Jó. Ô, irmão, não vai embora não, calma aí. O irmão tá querendo sair ali, né? É brincadeira, irmão. Irmão, tanta pessoa que é verdade ali. É brincadeira, irmão. O pregador é meio doido da cabeça mesmo. Jó. Muito bem. Jó, deixa eu pegar aqui, capítulo. É tudo ao vivo aqui, meu irmão. Meus queridos. Muito bem. Jó, capítulo 40. Eu não sei se alguma Bíblia aí vai ter a tradução correta, tá? Ó, Jó, capítulo 40. Irmãos, aqui é no ápice do sofrimento de Jó. Ele perdeu tudo, tá sofrendo. Aí Deus se revela para ele e mostra 2 terríveis animais. Jó, capítulo 40, versículo... Ó, o versículo 15. Verso 15, depois... verso 15. Contempla agora o...
Hipopótamo. Em alguma Bíblia aí tem a palavra Bemute, ou Leviatã aí? Na sua Bemute? Ok. Então na Bíblia do Mateus, a palavra, essa é a tradução correta. O que Deus mostrou para Jó ali não foi um hipopótamo, Deus mostrou um Bemute. Ok. Agora, capítulo 41, verso 1. Podes tu com um anzol apanhar o... Aparece crocodilo aí em algumas Bíblias, mas a palavra correta é Leviatã. Então Deus mostrou para Jó dois terríveis animais, meu irmão. Deus mostrou o Bemute e Deus mostrou o Leviatã. O que significa isso? Na cultura eugarítica, na cultura do povo de Deus, do povo hebreu, do povo judeu, o mal era simbolizado por esses terríveis animais. Então, Leviatã e Bemute são animais que surgem da terra e das águas. Terríveis animais. O mal que surge da terra e o mal que surge das águas. Quando você vai ao Apocalipse capítulo 13, você vai ver dois terríveis animais. Um que surge das águas e outro que surge da terra. A mesma linguagem, a mesma coisa. Então, para nós entendermos a profecia, para nós entendermos o Novo Testamento, precisa entender a mente do povo de Deus ali que foi dada a Bíblia. Para você entender. A cultura deles, é preciso entender. Né? Então, esse animal aqui está se referindo a um poder que ia surgir da terra. Tá? Vamos ver algumas características dele aqui. Ó. Uma outra coisa, passa um slide, meu irmão, vê se tem aqui. Ó, esse texto aqui, ó. Vamos ver esse texto aqui, eu vou explicar sobre o dragão. É importante, ó. Eu não sei se, Mateus, se na sua Bíblia tem uma boa tradução, viu? Eu não sei se em Ezequiel 32:2, eu peguei essa tradução na internet, na minha Bíblia tem a palavra, acho que é crocodilo, parece. Mas ali, irmãos, aparece a palavra dragão. Eu vou ler o texto aqui, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares. Só até aí tá bom. Então, ali Deus está falando do Egito, do Faraó, ele está falando que Faraó, o Egito era como um dragão, porque está se referindo ao mal. O Egito perseguiu o povo de Deus, o Egito fez mal para o povo de Deus, e simboliza como um dragão. Também eu coloquei Ezequiel ali, vamos ver lá, Ezequiel capítulo 32, verso 2. Não, é o que eu li aqui agora. Foi o que eu li. Na sua Bíblia, Mateus, qual a tradução que está aí? Leão e crocodilo. Crocodilo. Então, nas várias Bíblias vai aparecer a palavra crocodilo, mas é dragão, tá? No original ali é o dragão, como era Bemute em Jó, e como é Leviatã também no livro de Jó. Tá ok? Volta, irmão, para a imagem lá. A imagem. Não, para a imagem, você vai voltar, ao invés de passar para frente. Isso, aí, obrigado, meu irmão. Ok. Então, meus queridos, aqui João está vendo um grande dragão. Um dragão vermelho. Ó, verso 3 de Apocalipse 12. Viu-se também um sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Esse dragão aqui é quem? É o diabo? Não é o diabo. Não é o diabo. O dragão diabo aqui, irmãos, está no versículo 9. Vamos ver a diferença de um dragão para o outro? Vamos lá? Olha, deixa a Bíblia falar com você, tá? A palavra de Deus é autoridade aqui, ó. 12, verso 9, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse aqui é o diabo, esse dragão aqui. Agora, o dragão do verso 3 não é o diabo. Quem que é esse dragão aqui do verso 3, então? Esse dragão do verso 3 aqui justamente é o Império Romano. E você vai entender na Bíblia que é o Império Romano. Pode passar, meu irmão, o slide para frente? Não, volta um pouquinho. Foi muito. Aí, muito bem. Irmãos, lá em Daniel capítulo 2, eu vou só relembrar vocês. Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele sonha com o quê? Ele sonha com uma grande estátua. E aquela estátua simboliza reinos, potências mundiais que iriam surgir. E as pernas da estátua estão se referindo ao quê? Ao Império Romano.
e tinha 10 dedos. Então, as pernas da estátua se referem ao Império Romano. Uma outra observação, pessoal. Embora, quando vai falar da Medo-Pérsia, os dois braços se referem aos dois reinos da Medo-Pérsia, que foi Médio e Pérsia, que se uniu, dois reinos, as pernas não se referem a Roma dividida. Tá? Muitos pregadores, eles interpretam as pernas da estátua como se fosse Roma dividida. Não é. Por quê? Roma só foi dividida depois. Então, quando Deus mostra para Daniel, para Nabucodonosor o sonho, Daniel interpreta, o Império Romano surgindo ali, né? O Império Romano surgindo. Então, não tem como ser dividido ali. Então, as duas pernas se referem ao Império Romano. Roma, o Império de Ferro. E os 10 dedos se referem a 10 nações que o Império Romano ia se dividir. Então, grava aí. O Império Romano se dividiu em 10. Coloca isso na sua cabecinha aí. Agora vamos lá em Daniel, capítulo 7, verso 2. Daniel, capítulo 7, versículo 2. Se você, irmão, quiser a mensagem depois gravada, você pode me pedir que eu passo para você ouvir depois com mais atenção e você entender que você vai crescer muito espiritualmente, viu, irmãos? Esse estudo aqui é para a gente crescer espiritualmente. 7, verso 2, ó. Daniel 7, verso 2. A gente precisa dominar esses estudos aqui, irmãos, para a gente explicar para as pessoas lá fora. Daniel 7. Eu coloquei ali o versículo 2, mas não é o versículo 2, não. Deixa eu pegar aqui qual versículo que é. É o versículo 7. Daniel 7, 7, tá? Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Só para a gente recapitular aqui também, para você entender a leitura. Lá em Daniel 2, Deus mostra para Nabucodonosor as potências mundiais que ia surgir através de um sonho da estátua. Cabeça Babilônia, peitoral Medo-Pérsia, tórax a Grécia e os pés de ferro, o Império Romano e os 10 dedos, quando ela se divide em 10, que hoje são os 10 países da Europa Ocidental. Em Daniel 7, Deus mostra a mesma coisa. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Porém, Deus não mostra através de uma estátua. Deus mostra através de animais. Por que Deus mostrou para Nabucodonosor, através de uma estátua, essa tão maravilhosa revelação? Porque Deus queria impressionar a mente do rei. E a nação babilônica era uma nação idólatra. Eles adoravam a imagem. Quando ele viu aquela grande imagem, ele ficou impressionado. E Deus mostrou para ele potências que iriam surgir através daquele sonho. Daniel, irmãos, estava familiarizado com interpretação profética de potências mundiais ou animais. Animais sendo simbologia ali. Ele estava familiarizado com isso. Ele sabia que animais surgindo era potência que iria surgir. Então Deus mostra para ele através de animais. Aí ele vê ali no sonho, o primeiro animal que ele vê é um leão, que significa Babilônia. Depois ele vê, depois do leão ele vê um urso, que é Medo-Pérsia. Depois ele vê um leopardo, que é a Grécia, tem 4 cabeças, né? O leopardo. E depois ele vê esse animal aqui, 7,7, que a gente vai ler aqui agora. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então o Império Romano era a perna de ferro lá de Daniel 2, 10 dedos, é o mesmo animal aqui, 10 chifres. Mesma coisa. Então o dragão, que Apocalipse capítulo 12 está se referindo aqui, no verso 3, não é o diabo, é o Império Romano, que surgiu e foi um grande perseguidor da igreja. Um grande perseguidor da igreja. Irmãos, você vai encontrar na profecia 3 grandes poderes que iriam se levantar contra o povo de Deus. O paganismo, que
é o Império Romano. O Império Romano está até hoje aí, irmãos. É um estudo para outro momento aí. O Tiago pode convidar o Almir para trazer essas mensagens aqui. O Império Romano está até hoje aí. Ele não acabou ainda. Mas hoje ele está em outra roupagem. Ele não é mais pagão, entre aspas, né? Ele é cristão, mas é um cristianismo batizado com paganismo. O Império Romano hoje. Né? Então, 3 poderes queriam se levantar contra o povo de Deus. Paganismo, protestantismo apostatado. E o último é o catolicismo. Não que estemos falando mal dos nossos católicos aqui. Inclusive, a serva do Senhor, ela fala que a maior parte dos fiéis está na igreja católica. Ela fala isso aí. A maior parte dos fiéis está na igreja católica. E muitos estão nas igrejas pentecostais. E muitos que estão na igreja de mentira vai pular fora. Espero que você não seja um desses aí. Então a gente não pode bater no peito assim, ó. Eu sou a igreja verdadeira, os demais estão perdidos. Não, nada disso. Nós somos a igreja remanescente, sim. Temos que falar com firmeza. Nós somos a igreja remanescente, ponto final. A igreja que tenha, que guarda o mandamento de Deus, tenha fé em Jesus, do profeta verdadeiro, é a igreja adventista. Porém, nós somos chamados para mostrar para eles a verdade. Mostrar para eles que os 10 mandamentos estão em vigor. Mostrar para eles que existe um juízo no céu. Cristo intercede por nós. Mostrar para eles que precisam cuidar do corpo. Fomos chamados para isso, irmãos. Mas tem muitos deles que estão lá. Que são fiéis a Deus. Pessoas que, às vezes, muito mais fiéis do que a gente. Às vezes nós temos que aprender com eles. Ok? Então, o dragão aqui, justamente é o Império Romano. Vamos avançar um pouquinho ali no slide. Irmãos, olha o que a serva do Senhor, ela fala aqui, ela confirma isso aqui. Ela confirma. Eu queria só deixar uma aspas aqui para os nossos pregadores, tá? Para os nossos pregadores aí. Eu quero falar para você que é pregador, tá? Você que é pastor, você que é missionário. Presta bem atenção aqui. Apocalipse capítulo 12, no versículo 6, lá no finalzinho, fala 1260 dias, que vai dar 1260 anos. Eu vou explicar para vocês depois, não sei que hora que é, Tiago. Veja o horário, por favor. 8h30, né? Uns 10 minutinhos já encerramos. 10 minutinhos, vai valer a pena. Em nome de Jesus. Então o que acontece? Quando você pega na profecia 42 meses, tempos e metade de um tempo, e você pega 1260 dias, é o mesmo período. É o mesmo período. A serva do Senhor confirma isso aí. Tem pessoas que acreditam o seguinte, que a supremacia papal, agora no final dos tempos, vai ser 3 anos e meio. Isso é uma mentira deslavada. Quem prega isso aí na igreja está mentindo com a cara mais lavada do mundo. Não existe isso aí. Não existe isso aí. Não tem base bíblica, base no texto profético. Isso é base do ser humano. E aí, a nossa igreja, irmão, a nossa igreja, ela não ensina assim. Mas tem pessoas dentro da igreja que ensina. Está ensinando errado. Tá? Nós temos que estar de acordo com a Bíblia e o texto profético. É a nossa segurança. Se você fala, eu vou ver o que a Nandia falou, aí você está ferrado. Eu sou um pecador pior do que você. Eu vou ver que o pastor Rodrigo Silva, o pastor Arilton, o pastor... o Samuel Ramos, não. Nada disso. A palavra de Deus e o texto profético. Tá ok, irmãos? Então, o que acontece? Muitos pregadores, para poder combater essa interpretação que tempos e metade de um tempo não é o que muitos falam 3 anos e meio, fala assim, olha o que a serva do Senhor fala aqui, ó. Ela fala que tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1260 dias é o meu período. E está certo falar isso aí. Eles estão certos, está corretíssimo. Agora, quando vai falar de Apocalipse capítulo 12, verso 3, eles querem aplicar como se fosse o dragão diabo. E não é. Que a serva do Senhor também confirma. Que o dragão, capítulo 12, verso 3, é o Império Romano. Gente, para que fazer confusão? Irmãos, nós temos que ser leais. Mentalmente, espiritualmente. Leais, honestos. Temos que ser honestos, irmãos. Eu vou usar o texto profético para aquilo que me favorece. Quando não me favorece, eu vou desviar. Pelo amor de Deus, irmãos. Não. Quando uma mensagem vem, quebra a gente, quebra o nosso orgulho,
quebra a nossa vontade, nós temos que ser como uma criança, irmãos. Como uma criança, aceitar. Ó, eu sou pregador dessa noite. Se você vê um ponto aqui que eu ensinei errado, fala, não, não está certo. De acordo com a palavra de Deus do teu profeta, não está errado isso aí. O que eu tenho que fazer? Como uma criança. Irmão, é verdade. Eu aceito. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo irmão ter usado essa pessoa para me ajudar. É assim, irmãos. Agora, eu uso o texto profético para poder me favorecer. Quando é uma coisa que é contra o que eu ensino, eu não vou usar. Isso é desonesto espiritualmente. É desonestidade espiritual. É a mesma coisa no mundo aí fora aí. Olha, se você que vem aqui na igreja hoje, você dê seu trismo, dê sua casa, você vai ser curado. Você que é aleijado vai voltar a andar. É impossível obedecer os mandamentos. Quer dizer, que é possível um cara voltar a andar, uma pessoa cega voltar a enxergar, um câncer curado, mas não é possível uma pessoa obedecer a Deus. Irmão, isso é brincadeira. Isso é uma brincadeira. Deus é poderoso para fazer um milagre desse, mas não é poderoso para fazer uma pessoa ser fiel. Irmãos, nós temos que ser o quê? Honestos. Igual aquele homem lá, né? Que foi ofertar, Senhor. Ele nem levantava a cabeça. Eu não mereço. Foi honesto. E assim temos que ser, irmão, honestos. Né? Olha o que a serva do Senhor fala sobre Apocalipse capítulo 12, versículo 3. A cadeia de profecias, na qual se encontram estes símbolos, começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. O Império Romano ali na pessoa de Herodes queria matar Jesus. Declara-se que o dragão é Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu li para vocês. Foi ele que atuou sobre Herodes, a fim de matar o Salvador. Mas, preste atenção, irmão, mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão conquanto o dragão represente primariamente Satanás, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Grande Conflito, página 438. É isso aí, irmãos. Dragão em plano primário é quem? Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Antiga serpente, diabo, Satanás. Capítulo 12, verso 3, é o Império Romano. E eu provei para vocês aqui na Bíblia. Por quê? Dragão grande vermelho, 7 cabeças. 7 cabeças foram 7 formas de governo que houve dentro do Império Romano. É um outro tema que a gente pode estudar aqui futuramente. Que muitos aí interpretam de forma errada. Infelizmente. 10 chifres é os 10 dedos. É os 10 chifres do animal, 10 dedos de Daniel 2, 10 chifres de Daniel 7. É o nome 10 chifres aqui. É isso aí. É o Império Romano. E fala aqui que o dragão, ele estava o quê? Ele estava em frente da mulher. Porque a mulher ia dar luz, ia nascer, estava em frente da mulher. Como que foi isso aí? Quando Herodes, que era rei do Império Romano, na verdade ele estava reinando ali em Jerusalém, mas ele era do Império Romano. E quando o Império Romano dominou Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar a realeza. Eles passaram a reinar em Jerusalém. Né? É o que está aqui no versículo 4. Ó. No verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Estrela do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Essas estrelas aqui, irmãos, não se refere também à estrela do céu. Houve a batalha no céu, aonde o diabo jogou a terça parte, sim, a serva do Senhor confirma isso aí, mas não se aplica aqui. Eu posso usar esse texto? Eu até posso usar, não há nenhum problema. Mas a terça parte aqui não se refere aos anjos celestiais. Está se referindo também ao povo de Deus. O que aconteceu?
Quando o Império Romano dominou Jerusalém, que eu falei para vocês, a primeira coisa que eles fizeram derrubou a realeza. O povo de Deus tinha 3 classes de autoridades ali em Jerusalém. Tinha a realeza, que era o rei, família real, tinha sacerdotes e tinha juízes. Essas 3 classes: reis, sacerdotes e juízes. Quando o Império Romano dominou, a primeira coisa que ele fez, derrubou a realeza, então derrubou a 3ª parte. Simplesmente isso. É isso aí. Não tem dificuldade, né? E em frente da mulher para dar à luz, é quando ele perseguiu ali Jesus querendo matar. O que foi que o Império Romano fez? Na pessoa de Herodes, promulgou uma lei que todas as crianças de 2 anos para baixo tinham que ser o quê? Mortas. Irmão, você percebe como a profecia, com a própria Bíblia, ali com o texto profético, como que é maravilhosa? Não tem dificuldade, né? Vamos avançar um pouquinho para a gente chegar na parte final aí. Isso aí foi o que eu já falei para vocês, que o diabo queria matar Jesus. Ok, encerramos aí, meus queridos. Irmãos, que Deus nos abençoe, tá? A gente só pode irmos até aí, mas a gente pode, quem sabe, em outra ocasião, poder terminar esse estudo. Porque nós temos aí o versículo 5, o versículo 6 e tem o restante do capítulo aí. Perceba que Jesus, ele nasceu para dar vitória para a igreja apostólica. Para dar vitória para aqueles que haviam morrido. Porque aqueles que haviam morrido com a esperança, irmãos, na ressurreição, ele só teria vitória se Cristo nascesse. E Cristo também nasceu para nos dar a vitória. Se a gente tão somente entregar o nosso coração a Ele, permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida, nós seremos novas criaturas. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Que Deus nos abençoe. Amém?